Olá, bom dia, graça e paz. Bom dia a você que está aí do outro lado. Obrigado pela oportunidade de conversar contigo também nessa quarta-feira do dia 6 de dezembro de 2023. E hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus, como de costume, nesse horário. E eu estava meditando, estava pensando, eu mudei o assunto de hoje e estava pensando o seguinte: o que é a vida, né? O que é a vida? Para o poeta, a vida pode ser só a batida de um coração. Para o apaixonado, a vida pode ser uma doce ilusão. A vida, muitas vezes, para a gente é interpretada como aquilo que a gente está vivendo naquele momento, né? Minha vida é um inferno. Eu já escutei gente falando isso. Minha vida é um inferno. Porque a pessoa está vivendo um momento tão assombroso, onde tantas coisas estão conspirando contra a sua alegria, conspirando contra a sua integridade emocional, que ele chega a dizer, ele classifica aquele momento, ele cristaliza aquele momento e considera que aquele momento reflete toda a realidade da sua existência, ele dizendo: a minha vida é um inferno. Tem gente que fala: minha vida é só sofrimento. Tem gente que fala: minha vida é só alegria. E resume a vida a essas coisas. Para o poeta, né, como eu disse, vai dizer, o cantor profano vai dizer assim: a vida é a batida de um coração. Mas vamos ver o que a Bíblia tem a dizer a respeito disso. A Bíblia diz assim, em Salmo 139, dos versículos 13 ao 16: Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, fui formado, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no seu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Então, a gente tem aqui uma exclamação do salmista, quando ele vai dizendo assim: o Senhor me possuiu antes que todos me conhecessem. Antes que uma mãe descobrisse, antes que uma mãe descubra que está grávida, às vezes descobre com 2 meses, 3 meses, percebe o interrompimento do fluxo menstrual, então faz-se um exame e descobre que está grávida. Antes disso acontecer, Deus já sabe sobre essa vida. Antes disso acontecer, Deus já está trabalhando para que essa vida venha ao mundo. Ele está trabalhando nisso. Antes que se descubra acerca da gravidez, e mais ainda, antes do mundo ser formado, Deus já sabia da sua existência. E a filosofia se debruça em cima dessa pergunta, né? De um dos dois grandes mistérios do mundo, e os maiores deles, na verdade. A filosofia se debruça perguntando: de onde nós viemos? De onde nós viemos? E para onde nós vamos? O que é a vida final? O texto que nós lemos aqui de Salmo 139, como todos os demais textos dos Salmos, por exemplo, eles não têm nenhuma pretensão de ser um tratado teológico. Então não é um academicismo. Não são pessoas que estão numa universidade para investigar teologicamente, através dos livros, através de comprovações científicas, através de várias coisas aqui, tentando resgatar a figura de Deus por trás da origem da vida. Não tem essa pretensão. É só uma reflexão de uma alma que compreende a onisciência, ou mesmo sem compreender, mas que se assusta com a onisciência, onipresença e onipotência de Deus, né? A gente precisa se assustar diante disso, porque nós surgimos pela vontade de Deus. Surgimos nesse mundo numa complexidade enorme da nossa própria natureza. A gente desconhece. Você conhece os elementos que, por exemplo, são importantes para o desenvolvimento do seu cabelo, por exemplo, um fio de cabelo seu, como ele se desenvolve, qual é a textura, como ele é. Ainda que a ciência esteja completamente desenvolvida, bem desenvolvida inclusive nesse século XXI, há muitos mistérios sobre o corpo humano que ainda estão sendo decifrados. Há muitas coisas que acontecem dentro da mente humana que ainda não se sabe o que é. Mas Deus sabe de todas as coisas. Todas essas coisas não passam despercebidos aos olhos de Deus. O outro texto que eu gostaria de ler é Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que fala assim, ó: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o primeiro texto que nós lemos fala sobre a chegada da vida no mundo. Deus formando dentro do ventre da mãe um ser, né? E esse ser vem à luz. Dar à luz significa fazer enxergar a luz, né? Vir ao mundo, vem ao mundo.
E o outro texto que nós lemos fala sobre a saída desse ser deste mundo. Para onde vamos? Né? O texto de Eclesiastes, como eu disse, não tem a pretensão de ser um tratado teológico. É o texto de um homem velho que se admira com todas as coisas. Inclusive o texto de Eclesiastes é um texto sobre admiração, sobre a contemplação acerca da existência humana. E ele, então, nesse versículo 7, ele fala assim: o pó, a carne, a matéria, torne ao pó. E o espírito, a parte imaterial, o ânimo da vida, torne a Deus que o deu. Ele só define assim. Ele não sabe para onde está indo essa alma. O que é a alma? A alma é só o intelecto? É o sentir? É a emoção? Alma e espírito são a mesma coisa? Jesus na cruz falou: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus, a autoridade da vida, autor da vida, a Bíblia diz em João capítulo 1 que nada do que foi feito sem ele fazer, sem ele ser participante da criação de todas as coisas. Tudo foi feito por ele, o próprio Jesus. E ele se fez homem, veio estar entre nós, passou por esse intervalo aqui neste mundo, por algum tempo, e no final ele disse: na tua mão entrego o meu espírito. Então ele sabia para onde estava indo, ele sabia o que estava fazendo. E não só isso, ele prometeu também para os seus seguidores, quando ele diz assim: eu vou preparar um lugar para vocês, fiquem tranquilos, eu vou preparar um lugar para vocês. Ele fala isso em João 14. E quando esse lugar estiver pronto, eu vou vir levar vocês para mim. Vocês estarão comigo onde eu estiver. E aí os discípulos ficaram muito preocupados com essa informação, porque eles não sabiam exatamente o que ele estava dizendo. Mas lá na cruz, ele ainda dá mais uma dica acerca de para onde nós vamos, porque uma das pessoas que estavam crucificadas ao lado dele, a uma dessas pessoas, Jesus diz assim: ó, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Hoje mesmo. A eternidade não é uma realidade fora daqui, ela está aqui mesmo. A gente só não consegue ver porque o pecado nos cega. Né? A gente não consegue perceber a eternidade, mas ela está aqui mesmo. E tão logo a nossa carne deixe de existir, os nossos olhos espirituais então vão ser totalmente abertos, como era antes do pecado no mundo. Totalmente abertos, vão ver as realidades dos céus, a realidade da natureza, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Então, a gente tem um intervalo de vida física. Nesse mundo nós estamos no intervalo. E a gente precisa, como disse um professor de filosofia meu, a gente tem que procurar entrar bem na vida e sair bem dela. A vida é como uma casa com duas portas, entrada e saída. A gente tem que entrar, fazer um bom network, ou fazer uma boa estadia nessa casa e depois sair bem, sair com a consciência tranquila. Sabe? E o que nos endereça, nos remete à eternidade com Jesus, quando ele diz para aquele homem da cruz: hoje estará comigo no paraíso, é o reconhecimento de que o autor da vida precisa também ser o dono da vida. Porque Deus é o autor de todas as vidas. Não existe vida que não tenha vindo da vontade de Deus. Não existe vida que tenha vindo de um propósito de Deus, como diz o Salmo 139. Mas a existência, acraseado, né? A existência, Deus permitiu o livre-arbítrio. E quando a pessoa passa pela vida sem a ingerência de Deus, achando que não precisa da ingerência dele, que não precisa do aval dele, que não precisa ser por ele conduzido, essa pessoa vai sair mal da vida. Ela precisa sair bem, permitindo que o autor da vida também seja dono da vida. Por isso nós chamamos Jesus Cristo de Senhor na nossa vida. Nós chamamos Jesus Cristo de Salvador e Senhor. Às vezes nós queremos Jesus Cristo como nosso Salvador, aquele que vai nos levar para a eternidade, mas não como Senhor da nossa existência. E para que Ele nos leve para a eternidade, para que Ele seja o nosso Salvador, Ele também precisa ser o nosso Senhor. E isso a gente faz de uma maneira deliberada. Nós precisamos assumir um compromisso de caminhada com Jesus nessa vida, para que a nossa vida seja cristianizada, sabendo que essa cristianização da nossa existência é que garante a nossa vida eterna. Reduzindo e traduzindo em miúdos, nós não temos como controlar a nossa vida. Você teve como controlar a sua chegada? Não tem. Você tem como controlar a sua saída da vida? Também não tem. E, da mesma forma, nós não temos como controlar esse meio.
A nossa existência aqui, ela é controlada por desejos nefastos, como disse Jesus. Do nosso coração procedem os maus desígnios. E é por essa razão que eu preciso que Jesus seja o Senhor, ou seja, o Senhor daquilo que eu penso, o Senhor daquilo que eu faço, aquele que me orienta, aquele que conduz a minha vida, e Ele vai me conduzindo para a eternidade. Por isso que Ele diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ele me conduz para a eternidade juntamente com o Pai. Então, como é que nós estamos vivendo esse intervalo? Como é que você está vivendo esse intervalo? Como é que eu estou vivendo esse intervalo? Será que as coisas que Jesus falou sobre a minha existência, elas são relevantes para o meu dia a dia? Será que o meu casamento está cristianizado? Será que os meus pensamentos estão cristianizados? Ou seja, passa pelo filtro de Jesus? Se Jesus fizer agora me colocar num tubo, como uma ressonância magnética, para sondar aquilo que eu sou, será que o diagnóstico vai ser positivo? Ele fala, não, está tudo certo. Ou será que ele vai ter que fazer algumas cirurgias para amputar, tirar algumas coisas da minha existência que podem me atrapalhar de chegar na eternidade? É uma reflexão. São dois mistérios. De onde nós viemos e para onde nós vamos. A Escritura nos garante que nós viemos de Deus. Parte nossa veio do pó, né, que é a matéria, porque tudo que está lá no corpo humano, todos os elementos que estão no corpo humano, estão na terra. Adão significa retirado da terra, terreno. Né? Então nós somos terrenos, somos tirados da terra. Parte de nós é matéria e outra parte de nós é espiritual. O espiritual sobrevive à matéria. Quando Jesus falou com o homem na cruz, hoje estarás comigo no paraíso, ele não estava falando que o corpo daquele homem seria levado para o paraíso, mas a parte imaterial, a alma dele seria levada ao paraíso, porque ele reconheceu, mesmo naquele momento final, que Jesus era Senhor e queria que Jesus fosse Senhor da vida dele. Você pode fazer essa opção, você pode fazer essa decisão e ser salvo por Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor enviou Jesus a este mundo para trazer salvação, para garantir que a nossa saída dessa vida seja uma saída para a eternidade. Ó Deus, receba a nossa alma no teu altar, pedindo ao Senhor que seja gerente dela, que o Senhor, ó Deus, conduza os nossos passos, seja o nosso Senhor. Pedimos o perdão para os nossos pecados e salvação eterna para a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.